E o que esse mundo precisa, irmão, não é de uma religião. O que esse mundo precisa, irmão, não é de uma igreja. O que esse mundo precisa é de Cristo. Mas para Cristo chegar no alto, Ele precisa passar em você. Para Cristo alcançar o alto, Cristo precisa ser desenvolvido em você. Deus conta comigo e com você para salvar esse povo, para tocar essa nação, para tocar esse bairro. Por isso que você, antes de falar de Cristo, você precisa provar a Cristo, meu irmão. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Amém. Que presença maravilhosa que sentimos aqui, né? Coisa boa é adorar o nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é tudo de bom e um pouquinho mais. Então, esses dias eu estava pedindo para Deus uma palavra, irmãos, e a palavra não vinha. E eu falei, pô Deus, e agora? O que eu vou falar com o seu povo? E o Senhor ainda não mandou uma palavra. E aí eu fiquei um pouquinho triste, né? Meu Deus, manda uma palavra para falar com o seu povo. E aí eu fui no meu bloco de notas, irmãos. Lá, aí eu achei um estudo. 7 anos atrás eu era professor da escola dominical, lá na Assembleia de Deus. Aí eu tenho tudo anotado, toda a pregação que eu prego eu arquivo, deixo ela gravada, porque caso aparecer um imprevisto, a gente já tem um relatóriozinho ali. Aí eu vi uma lição que eu ensinei lá pro povo, e eu senti Deus falando, é isso aí. Aí eu falei, então vai ser isso. Aí ontem eu estava em um culto, e o pregador lá, o pastor pregou e falou um pouco sobre isso também. Eu falei, meu Deus, então é o Senhor confirmando a palavra dele. Amém? Então, a palavra hoje vai ser mais ou menos assim. Sai das fraldas. Amém? Sai das fraldas. Vamos entender aqui o que o Senhor vai falar conosco? Porque é muito forte, é muito lindo pertencer e andar com o Senhor. Então o tema dessa mensagem eu queria deixar como: será que Deus me abandonou ou nos abandonou? E quando isso acontece? Quando passamos por momentos de luta, quando o mundo cai ao nosso redor, clamamos a Deus e parece que Ele não nos ouve. Aí vem a pergunta: será que Ele me abandonou? Será que Ele abandonou eu e você? Você já passou por isso? De clamar e não sentir que a sua oração foi atendida? De pedir ajuda e sentir que Deus não te respondeu? Aí vem essa indagação: Ele me abandonou, ou Ele não tem tempo mais para mim? Então você abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos capítulo 10, verso de número 1, vou ler na King James. Vamos entender aqui alguns pontos referentes a isso. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque hoje tem muita coisa para falar. Salmos capítulo 10, verso 1 diz assim: por que, Senhor, permanece afastado, te ocultas no tempo da minha aflição? Agora, capítulo de número 13 de Salmos também, vamos ler do verso 1 até o 3. Salmos capítulo 13 agora, só pular umas páginas aí que você já vai ver o capítulo 13. Verso 1 até o 3 diz assim: até quando se esquecerá, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Verso 2: até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração? Dia após dia. Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Verso 3: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário, entregarei-me ao sono da morte. Quando o dia mau vem, quando a luta vem, quando a intensidade da dificuldade vem, chegamos até a fazer essa oração de Davi. Qual oração, Vanessa? A oração de: Senhor, se o Senhor não me olhar, se o Senhor não me enxergar, eu vou me entregar a essa situação. E essa situação está com cheiro, está com gosto, está com a situação de morte. Eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu estou sentindo que é o fim dos meus sonhos. Eu estou sentindo que é o fim da minha existência. Quando o dia mau chega na nossa vida, a intensidade é tão grande que chegamos até a pedir a morte, como no caso de Davi e no caso de Elias, que foi para a caverna. Porque a dificuldade vem. Você
Servindo ao Senhor, isso não isenta você de passar por tribulações, por passar por momentos difíceis. Então, quando esse dia chegar, o que é que vamos fazer? Qual é o passo que temos que fazer? Primeiro, precisamos entender 2 pontos. Que todo relacionamento, ele passa por esta fase. Vertical é assim? É assim, né? Vertical? Vertical é assim, né? Vertical. Então, aqui, vertical é com Deus. Horizontal, ser humano. Então, todo relacionamento no horizontal com o ser humano e na vertical com Deus passa por essas 2 fases. Qual fase? A fase de aproximação e a fase de distanciamento. Eu disse aproximação e distanciamento. Sempre em qualquer situação, o pregador mesmo de Eclesiastes diz, é tempo de se afastar, tempo de se aproximar, tempo de se ajuntar e tempo de se espalhar. Existe um tempo para tudo. Até Deus usa essa didática, qual? De se aproximar e também de se afastar. Então, o que acontece quando Deus se aproxima de você? Se eu fosse você, e eu acredito que você é esperto, você vai notar isso. Quando Deus aproxima de você, Vini, Ele te ensina. Ele te dá conselhos, te dá palavra, leva você em lugares e ensina você algumas coisas. Então, quando Deus está perto de você, você sente a presença de Deus, você chora, você sente essa presença maravilhosa que você sentiu hoje aqui. É Deus estando com você, te ensinando algo, é Deus falando no seu coração algo, é Deus te lembrando de algo que você precisa fazer. Ou seja, na aproximação, Deus ensina. E no distanciamento, Deus quer que você pratique tudo aquilo que Ele te ensinou na aproximação. Ele está perto, está te ensinando. Você vai anotando, vai aprendendo. Depois Deus se afasta e fala, eu te treinei. Aí você chora, clama, igual Davi pedindo a morte. E Deus está aqui sentado falando, Davi, eu treinei você. Você não está sozinho aí. Mas Deus, eu não estou conseguindo sentir mais a sua presença. Eu te treinei. Traz a minha palavra para fora. Eu coloquei ela para dentro, traz para fora. Senhor, como eu faço isso? Pratica ela. Usa ela. Mas Senhor, eu não estou sentindo aquele fogo, aquela presença. Pratique aquilo que eu te ensinei. Eu não deixei você aí sozinho, Davi. É isso que eu e você passamos na nossa vida, irmão. Na aproximação, Deus te ensina. Você sente, você chora, você clama, você ora, Deus responde. Mas vai ter um momento que você vai clamar. E você vai sentir que a sua oração nem subindo está. Ah, Senhor, eu quero a morte. É isso que você vai pedir? Ou você vai praticar tudo aquilo que Ele te ensinou? Ou você vai praticar tudo aquilo que Ele te disse? Não duvide na escuridão aquilo que o Senhor te ensinou na luz. Se você está na escuridão, pratica aquilo que Ele te ensinou, que essa escuridão vai se transformar em luz. Porque as trevas e a luz não tem pacto, irmão. Se você vive a luz, as trevas vão se dissipar. Jesus mesmo diz que Ele não pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Ele coloca no alto para quê? Para a escuridão sair. Então seja luz, você é luz. Pratica aquilo que o Senhor te ensinou e você vai sair desse ambiente. Então na aproximação Deus me ensina. E no distanciamento Deus quer que você pratique aquilo que Ele te... É como um professor numa sala de aula. Ele aplica lá a prova. Aí ele senta. Aí ele vê os alunos coçando a cabeça. Professor, me ajuda. Eu te ensinei. Tá aí a matéria. Tá aí. Vai, que você vai passar. Eu aprendi no decorrer da minha vida que Deus é pedagogo. Tudo que passamos com Deus tem um propósito. Eu entendo que tudo o que me acontece eu tiro uma lição. Nada é em vão. Tudo que passa na minha vida eu sei que tem um propósito. Nada é em vão. Deus é um Deus de propósito. Então tudo que Ele faz por causa de um propósito. Então eu não procuro entender o porquê. Eu procuro entender o propósito. Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer fazer em mim? Qual é o suco que o Senhor quer tirar nessa hora que você está espremendo a laranja?
Qual é o fruto que o Senhor quer tirar de mim nesse momento de dor, nesse momento de prensa, de prensar o azeite? O que o Senhor quer tirar? E quando você entende o propósito por o que você está passando, você passa por ele mais rápido. Agora, se você não entende, irmão, era para o povo ficar 40 dias no deserto, ficou 40 anos, Vitor. Aí o povo ainda estava rebelde, e aí Deus fez o povo ficar mais 40 anos, e aquela geração que foi rebelde não entrou, só a nova geração que entrou. Então Deus é pedagogo, tudo que Deus faz, Ele faz por um propósito, para ensinar. Poxa, então será que Deus é mau? Que Deus é esse que se aproxima do filho e depois se afasta e deixa o filho ir sozinho? Não, irmão. Isso é amor. O que você chama de abandono, Deus chama de amor. É Deus querendo forjar o caráter dele em você. Deus é pedagogo. Tudo que Deus faz por um propósito. Então, no distanciamento de Deus, Ele quer ensinar você. Ele quer que você pratique tudo aquilo que Ele te ensinou. Agora, lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos ler mais um texto aqui para entender isso, ficar bem fixado na nossa mente, para você entender. Será que Deus me abandona? Vamos entender. Vamos perguntar para a palavra de Deus e a palavra vai responder. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Deus não abandona ninguém. Ninguém Deus abandona, nem desampara. Tá, então se Deus não me abandona, não me desampara, por que eu estou com essa sensação de abandono? Isso é apenas uma sensação. Existem os cristãos nominais e existem os cristãos que carregam Cristo em si. Cristão nominal é aquele que vem para o culto, senta, depois levanta e vai embora. Esse, se bater, Sabrina, no pontinho do dedão em uma quina, já fala aí, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo, já. Esse é o nominal. Não pode vir nenhuma luta, até uma chuva na hora do culto, para ele é prova. Agora os cristãos, que tem Cristo no coração, esse, Jesus submete, Vitor, a uma alta temperatura. Aí o milho, ele pipoca. E sabe qual é o benefício de um milho pipocar? É que o outro que está do lado vai pipocar também. Aí vai começar é Cristo em vós, é a esperança da glória. Então existem os cristãos que na hora da provação, Cristo é desenvolvido em você. Cristo é exaltado através da sua vida. Cristo ganha valor no outro através da sua vida. Esse é o verdadeiro cristão, por isso que Deus submete alguns filhos dele, não todos, porque se Deus submeter a todos não é capaz de passar por esse processo. Mas os verdadeiros que carregam Cristo dentro de si, nesse momento de vez ele desistir, todo mundo fala lá, agora é o fim dele, agora não adora mais, agora não busca mais, e você está bonito, bonitona, cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E isso é o que? É Cristo em vós, sendo desenvolvido no dia da prova. É no dia da prova, de vez você dá o seu pior, você dá o seu melhor. Todo mundo espera uma coisa, mas o que vem é outra. Ele não entende, mas crente é doido mesmo. Não, crente não é doido não, irmão. Crente é apaixonado por Jesus. Você não perde nada, em tudo você está ganhando. Você é demitido, você está ganhando. Em tudo que acontece, se você tem Cristo, você tem tudo. Então ele te abandona? Não. Então por que Deus faz isso? Por que Deus se afasta de um filho, de uma filha? Primeiro, para amadurecer nosso caráter. Segundo, para provar a nossa fidelidade a nós mesmos, não a Ele. Ele sabe quem você é. Quem não sabe quem você é você mesmo. Por isso que Ele prova. Por isso que Ele coloca um espelho que fala, veja a sua real situação. Você fala que está assim, isso é o que você diz. Mas isso não é o que você é. Você não é definido por aquilo que fala, não por aquilo que pensa, nem muito menos por aquilo que imagina. Você é definido por aquilo que você faz. Logo o que você faz te define.
E vem Jesus com um espelhão e fala, aí, toma aí, você. Eu vou chorar, é o seu real estado. Eu vou ficar revoltado, é o seu real estado. Quer mudar isso? Vem que eu te ensino. Terceiro, por um propósito maior. Por isso que Deus se afasta. Para quê? Amadurecer o seu caráter, provar a fidelidade a você mesmo e por um propósito maior. Agora, quem um dia passou por isso? Quando você pensa em desgraça, tragédia, derrota, vamos colocar uma palavra mais pesada aí, tragédia mesmo, derrota, uma vida, as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas é essa palavra que tem que usar, uma vida desgraçada. Você pensa em qual personagem da Bíblia? Quem falou Jó? Jó. Do dia para a noite, o cara era rico. 24 horas depois, o cara era um dos mais miseráveis. Perdeu família, perdeu bens, perdeu riqueza. Apenas 24 horas. Esse cara desesperou, saiu chutando tudo, xingou Deus. Não. A Bíblia fala que Jó adorou o Senhor. Adorou o Senhor por isso. Era para ele se revoltar. Se revoltou? Não. Por quê? Porque Jó é um cara que Deus quis falar, tem um que me representa. Tem um que o meu relacionamento não é barganhado em trocas. Ele me adora por aquilo que eu sou. Deus prova? Eu quero que você prove. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Tem pessoas aqui que se Deus fosse pedir, Deus vai passar vergonha. Se com a quina a gente já está xingando, imagine se submeter a uma prova só para honrar o nome de Deus. Imagine submeter uma prova só para Deus te dar o bairro do Vila Calu. Já pensou Deus falar, deixa eu te dar uma prova para você ganhar o bairro. Aí você, não quero não, Deus, mas Deus ia te dar o bairro todo. Jesus. Jó, vamos ler Jó, capítulo 23, para entender isso aqui, irmão. Você tem que entender isso aqui, porque se você quer crescer, você tem que estar na palavra. Jó, capítulo de número 23, vamos ler do verso de número 10 até o 15, texto dito assim: todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. E se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Verso 11. Os meus pés acompanharam suas pegadas, mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Verso 12. Jamais me apartei dos seus mandamentos. Dos lábios dei mais valor às palavras da tua boca do que ao próprio pão de cada dia. Meu Deus, que homem. Ele falou, Deus me colocou em uma prova. Eu não estou entendendo, mas eu confio mesmo sem entender. Ele me colocou em um caminho que eu não quero, mas eu estou indo. Eu não estou desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou permanecendo. Tá, Jó, e como você está fazendo isso? Eu estou dando valor para a palavra dele. Eu dou mais valor para a palavra dele do que para o pão que me alimenta. É a palavra dele que dá sustância para a minha vida. É a palavra dele que me alimenta nesse dia de caos, nesse dia mau, nesse dia escuro, nesse dia horrível. É a palavra dele que me dá força, que me dá o chão para eu pisar. A direita me chama, eu não vou. A esquerda me chama, eu também não vou. Eu permaneço. Fico aqui firme, sofrendo, apanhando, sendo ridicularizado, sendo humilhado, mas eu permaneço. Confiando nele. Eu entendo, não entendo porque da noite para o dia minha vida se transformou no inferno. Mas eu confio. Mesmo sem entender. A Tamires Garcia fez uma canção que eu me apeguei nessa frase que ela lançou ali. Na canção ela diz, meu coração em tua balança, pesada será a minha confiança. Quando eu ouvi essa frase, eu levantei minha mão e falei, Senhor, eu vou me apegar nessa palavra. Meu coração está em tuas mãos e a minha confiança vai ser pesada na sua balança. Que prova, irmão. Que prova é passar por isso. O nosso maior problema, pastora Dani, não é receber palavra nova. O nosso maior problema é confiar na palavra que já foi dita. A gente quer palavra nova, Vitor.
Mas Deus já deu uma. É por isso que quando eu chegar no céu, o primeiro cara que eu vou trocar uma ideia é com Noé. Fala, Noé, me explica aí, cara. Você recebeu uma palavra, você ficou 100 anos trabalhando. As pessoas zoando você, falando um monte de coisa, você por causa de uma palavra. Você não pediu confirmação para profeta A, profeta B, profeta C, não. Uma palavra, Deus falou com você apenas uma vez. E você ficou 100 anos. Aí você quer confirmação. Pô, Deus, faz alguém falar, faz um fogo aparecer, faz algo. E Deus já falou. Nosso maior defeito hoje é querer sempre coisa nova. E o novo de Deus, agora vai ser com os dois pés no peito. O novo de Deus não é para frente. O novo de Deus é voltando para trás. É por isso que Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado o reino. É voltar para a palavra. Já disse, eu me apego, eu passo por tudo que eu passo porque eu estou apegado na tua palavra. Então você tem que entender, irmão, que nesse momento Deus está no controle da sua vida. É Deus que vai direcionar você e você tem que confiar. Eu vou entender? Não, você não vai entender. Eu tenho que fazer o quê? Confiar, mesmo sem entender. Seja bem-vindo, é assim que você anda com Deus. É você não vê nada, Luana, mas Deus fala, põe um pé, você põe e o caminho aparece. É essa loucura de ver com Deus. Não é esperando nada, irmã Neném. O Senhor faz coisas maravilhosas. Então, o que você precisa fazer se você está nessa fase? Entenda, Deus está no controle. Nesse momento vai existir sensações, mas a sua fé, ela precisa ser exercida. Nesse momento você vai pensar que é os seus pecados que fez Deus se afastar de você. Nesse momento você vai pensar que é a sua conduta. Nesse momento você vai pensar que é alguma coisa que você fez. Nesse momento você vai pensar que é até as pessoas que fizeram coisas para você. Mas na verdade esse momento é o momento do amadurecimento que Deus preparou para você. E o que eu faço nisso? Confia. Eu vou entender? Não. Você vai confiar mesmo sem entender. Como? Coloca o pé, que o caminho Deus vai colocar depois. Dá o primeiro passo, foi isso que já fez. Mesmo o mundo de Jó caindo, ele permaneceu, ele adorou, ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele tomou. E Jó adorou a Deus, mesmo em meio a toda essa tribulação. Então isso é até uma oportunidade, irmão. No dia da sua luta, você levantar suas mãos e adorar o Senhor. Que privilégio Deus nos deu de adorar Ele em situações assim. Que privilégio. Quarto ponto, diga a Deus como você se sente. Ou seja, para você ser curado, algo precisa ser exposto. Deus não cura nada que está exposto, escondido. Agora, quando algo é mostrado, Deus pode curar. Mas Deus sabe, a minha ferida sabe, talvez quem não sabe da ferida é você. Aí Deus coloca essa ferida aberta, mostra que ela existe e fala, filho, agora que a sua ferida foi exposta, eu posso curar. Você vai permitir que eu cure? Deus é educado nisso. Ele bate. Mesmo ele tendo um bálsamo para a sua vida, ele não vai derramar sem pedir a sua permissão. Existe ferida, existe pessoas que é ferida na sua infância. Porque foi abandonado pela família, porque não recebeu amor quando era pequeno. E essa ferida está aí dentro de você, escondido. Lá no seu subconsciente, lá no cerne das suas emoções. Aí Deus te expõe a algo para isso aparecer. Aí Ele fala, aí filho, é isso que eu quero curar. Você me permite? Vem, vamos entrar em um processo. E aqui eu entro. Porque muitas das vezes a gente recebe promessas de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, mas ninguém nos conta dos processos. A pastora Dani até falou que comprou uma Bíblia ali que tem um monte de coisa e tem até as promessas. Deve ter mais de 300 promessas na Bíblia. E o crente gosta de promessas. Mas o crente não gosta do processo. Do processo o crente não gosta. Mas da promessa, Deus vai te honrar, Deus vai te dar uma família, Deus vai te levantar, Deus vai te dar um projeto. Todo mundo, aleluia, até chora, mas no processo. Quando eu era pequeno eu ouvia que eu ia sair pregando para todo mundo.
ia falar para um monte de gente, as portas iam se abrir. Esses dias eu estava até pensando nessa palavra que foi liberada na minha vida com 10 anos de idade, que as portas iriam se abrir. Eu falei, rapaz, se as portas vão se abrir, isso significa que eu tenho que bater em algumas portas. Então eu estou saindo batendo em umas portas aí, irmão. Ontem bati em uma, se abriu, aconteceu algo lá, e eu falei, oxe, estou vivendo as coisas de Deus. Não adianta ter a palavra se você não concretizar ela com as suas ações, irmão. Você tem que fazer a sua parte. Então, eu ouvia muito isso, mas ninguém me falou que eu ia quebrar braço, perna, joelho, só para não ser levado pelo inimigo. Ninguém me disse que um dia eu ia estar na laje e ia me dar um branco, irmão. E eu estar aqui, a laje está aqui, eu mesmo assim ia dar cair. Quebrar o braço, levantei para correr, para chorar com minha mãe. Quando eu vou dar o primeiro passo, o tornozelo vira. Quebrou o tornozelo, perna e tornozelo quebrado. E eu lá chorando. Ninguém me falou que depois de um tempo eu ia tentar dar um salto mortal, cair com o joelho no chão, a bolacha do joelho pular para o lado, e eu ficar 6 meses na cama. E nem consegui ir para o banheiro por dia, porque a bolacha estava do lado, então eu não conseguia fazer assim com o joelho. Isso ninguém me falou. Só me falou que ia pregar para todo mundo, que ia ensinar para todo mundo. Mas que eu ia ficar como indigente do meu 0 a 1 ano de idade até os meus 17, 18, sem documento, ninguém falou. Falaram que eu ia falar, falaram que eu ia pregar, mas ninguém falou que eu ia ser gado, que eu ia ser humilhado. O que é isso? Isso é o processo. O processo não é dito, o processo é vivido. Você vai ter que passar por esse processo. Esse processo é o amadurecimento que você precisa para você se encontrar com a promessa de Deus. Por isso que Deus não vai pegar leve com aquele que ele investiu pesado. Não vai pegar leve não. Vai ter umas lutas para você. Por isso que Paulo diz, eu não me orgulho pelos meus diplomas que eu tenho, mas eu me orgulho pelas marcas de Cristo, por aquilo que eu sofri dele, por aquilo que eu padeci por ele, por aquilo que eu passei por ele, 21 dias no naufrágio, quase morrendo, mas eu estava lá, ele me honrou. É isso, irmão, viver com Cristo é você ser submetido a uma alta temperatura, mas o Senhor é contigo. O Senhor vai te honrar. É você ser mandado embora, é você não ter R$1 na conta para pagar, mas Deus vai te honrar. É assim que Deus faz, é assim que Deus aperfeiçoa o caráter de Cristo em você. É Deus fazer, Vini, o nosso sonho ser abortado para viver o sonho dele. Ai, irmão, como eu queria ter um diploma. As pessoas no trabalho, ô Becana, você ia ser um bom psicólogo, cara. Você tem uns time da hora, vai lá, eu até te ajudo a pagar. O cara falou do trabalho, eu até te ajudo. Vitor, eu fui orando, oh Deus, você viu o que ele falou? Aí Deus falou comigo, não é isso que eu tenho que ser. Mas Deus, mas eu quero ter um diploma, Deus. Todo mundo me humilhou, falou que eu não ia ser nada, falou que eu ia ser um bandido, um traficante. Jogaram essas palavras em mim. Agora eu tenho uma oportunidade de estudar e lá na frente ensinar em EAD. Não. Você vai trabalhar para mim. Você vai falar do meu reino. Você vai fundamentar a minha palavra. E eu tive que abandonar o que eu queria para viver aquilo que Deus quer. O que é isso? É o caráter de Cristo sendo aperfeiçoado. Ai, irmão, quantas vezes eu já queria desistir? Tantas. Mas o fogo não deixa, filho, de ver o caráter de Jesus sendo aperfeiçoado no outro. Quando eu vejo Jesus ganhando forma no outro, quando eu vejo Jesus sendo exaltado na vida do outro, isso me enche de alegria. Eu começo a chorar. Eu começo a falar, Senhor, que recompensa maravilhosa é essa? De você ser útil para o reino de Deus. De você ser útil para o reino. Por isso que Deus, meu irmão, não quer deixar você nas fraldas. Deus quer que você cresça. E para crescer, você vai precisar em algum momento andar sozinho, mas você não vai estar. Deus vai estar te olhando, Deus te treinou. E quando você praticar aquilo que Ele te ensinou, Ele vai te olhar e vai te mandar um beijo. Eu te ensinei, meu filho. Eu te ensinei, minha filha. Deus, na frente tem o mar, atrás tem Faraó, bolado, injuriado, querendo matar. O que eu faço? Moisés, por que está clamando?
Olha para sua mão, o que você tem? Eu tenho um cajado, eu te dei isso. Então pega o cajado, toca no mar, que o mar vai se abrir. O mar se abriu e o povo passou. É Deus dizendo, eu te entreguei algo, usa isso. Esse impossível que está na sua frente é uma oportunidade para você usar aquilo que eu te dei. Deus me deu um fogo, Deus me deu uma paixão, Deus me deu um propósito. E é por esse propósito que eu ando, é por esse propósito que eu caminho. Qual propósito é esse? É ver Cristo sendo aperfeiçoado no outro. Por isso, irmão, eu não passo mão na cabeça de ninguém. Mas eu desenvolvo, falando, é Cristo, Cristo, Cristo em você. Ah, Becão, eu estou sofrendo, é Cristo. Olha para Cristo. Ah, mas está doendo, Cristo. Olha para Cristo. Ah, eu fui mandado embora, Cristo. Eu estou devendo, Cristo. Exalte o nome de Cristo neste lugar, nessa situação que você está passando. Mas como Ele vai fazer? Eu não sei como Ele vai fazer. De uma coisa eu sei, que quando Ele for fazer, vai ser perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito, meu irmão. Você precisa crer nisso. Não adianta só saber, você tem que trazer, fazer isso se tornar uma realidade. E como eu faço isso? Com a fé. E o que é a fé? Fé é o fio fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não vejo avenida, mas a minha fé fala, tem avenida aí. Então mete o pé, que a avenida vai aparecer. E eu coloco o pé, irmão, ando, corro. Tem momento que as pancadas vêm. Aí tem vezes que eu paro, choro, penso em parar. Mas aí vem Jesus, manda uma palavra, manda alguém. Quantas vezes eu queria parar eu ia desistir de escrever o livro. Aí no último treinamento que eu dei lá na igreja, no Família Cristo Afiando Machado, a Ana olhou para mim e falou, não, já vai treinando aí que o seu livro está vindo. E estava engavetado. Uma palavra que você liberou. Eu falei, eu preciso voltar. Aí voltei acordando 4 horas da manhã, escrevendo de novo, escrevendo, e o projeto saiu. Por quê? Porque a Ana liberou uma palavra. Mas foi a Ana, não, Deus usou ela. E minha vida é assim, irmão. Eu quero parar, mas Jesus levanta alguém. Continua, mano. A metade difícil é. Deus não pega leve porque Ele investiu pesado. Deus vai usar você, mas Ele vai submeter você a uma alta temperatura. Agora, se você é um cristão denominal, que só quer vir sentar e ir embora, é isso que você vai ter. Às vezes a palavra hoje foi bênção. Mas vai ter culto que Deus vai te colocar em alta temperatura. E quando você pipocar, é a sua real forma. Aí os outros vai também pipocar. Aí a sua família vai vir para Jesus. Aí o bairro vai vir para Jesus. Aí onde você for, vão ser falados o nome de Jesus. O que é isso? É o amadurecimento de Deus em você. Deus abandona você? Não. O que você chama de abandono, Deus chama de resgate. É Deus resgatando você para ser um homem e uma mulher que Ele quer que você seja. Agora, se você só se contenta com o seu nome estar num hall de membros, é isso que você vai ter, irmão. Não espera ter experiência. Na primeira pancada da vida, você para de caminhar com Jesus. Porque você não tem raiz. É por isso que a igreja lá em Atos começou a crescer depois que a espada passou na cabeça de Tiago, no pescoço. Quando vi um tempo desse, irmão, você é a primeira a sair. Agora, se você se apega em Cristo, você vai dizer igual Paulo fala lá em Romanos, nem a morte, nem a vida poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque você se apegou em Cristo, nem a morte, nem a vida pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pedro um dia negou Jesus porque não tinha provado, mas depois que ele provou Cristo, as pessoas falaram, eu vou te bater, eu vou te matar, e ele falou, pode fazer o que você quiser, mas eu não posso negar aquilo que os meus olhos viram, eu não posso negar aquilo que minha mão tocou, eu não posso negar aquilo que eu provei. Eu vi e provei e ele negou, então eu não vou negar mais isso. Antes eu neguei porque eu não tinha provado, mas agora que eu provei. Pode preparar a cruz, mas eu não quero morrer igual ele, não. Coloca eu de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A palavra diz que eles apanharam e ficaram felizes por isso.
por sofrer por causa de Cristo. Então olha só que privilégio, irmão, que você tem nesse momento de luta, levantar a tua mão e adorar a Deus. Não é adoração voltada para sensações, mas é uma adoração voltada para aquilo que você sabe e para aquilo que você conhece de Deus. Então, para finalizar, não existe promessa sem processo. O processo não é falado, mas sim vivido. Não duvide na escuridão aquilo que Deus te falou na luz. Não se apegue nas suas emoções, mas sim na palavra de Deus. E fazendo assim, você vai subir de nível, porque a palavra diz que Jó, lá em Jó capítulo 42, verso 5, diz assim: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplam. O que é isso? É subir de nível. Eu me relacionava com ele aqui. Agora que eu passei por tudo isso, o nível que eu estou é outro. É isso que Deus quer fazer com você. A criança um dia vai precisar largar a fralda. A criança um dia vai precisar largar o leite e comer comida forte. Vivendo com Deus é progresso, é processo e é crescimento. E Deus não vai tirar isso. Deus quer que você cresça. Um dia, lá na igreja Betel, nos Estados Unidos, Bill Johnson, pastor de lá, na igreja dele era notório o dom de cura. Muitas pessoas eram curadas, restauradas. E aquele homem orava e pessoas eram curadas, mas só que teve um dia que a esposa dele ficou doente. A esposa dele ficou doente, todo mundo, se ele curou outras pessoas com dom, Deus vai usar alguém para curar ela. Orou. E a mulher não foi curada e ela morreu. É todo mundo na expectativa: o que esse homem vai pregar? O que esse homem vai dizer agora? Se a mulher dele morreu, um homem de Deus que curou tanta pessoa, e a mulher dele, Deus abandonou ele. A história diz que ele foi para o culto e falou: irmãos, que privilégio o Senhor me deu de adorar nesta manhã. Aí o pessoal não ficou sem entender: como assim, que privilégio? Ele falou: na eternidade eu não vou ter essa oportunidade de fazer um culto de funeral, de luto, porque lá não vai ter luto. Mas aqui na terra eu tenho essa oportunidade de, mesmo perder alguém, eu levantar minha mão e adorar a Deus. Então essa oportunidade que Deus me deu eu não vou perder, porque lá na eternidade eu não vou ter mais ela, porque a palavra diz que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro. Então a história diz que ele lá nem foi viver o seu luto. O luto dele foi adorar a Deus. Levantou a mão e falou: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor quis recolher a minha esposa, e no meu luto, o que o Senhor vai ter de mim não é questionamento, mas o Senhor vai ter a minha adoração genuína e verdadeira. E talvez você hoje está querendo enterrar os seus sonhos, seus projetos, até ser aquilo que Deus te chamou para ser, e você sabe que Ele falou com você. Aí você quer enterrar. Por quê? Só porque piorou as coisas. Só porque dificultou um pouquinho. Eu vou desistir. Deus está falando: não. Isso é um treinamento para você chegar preparado no lugar que eu preparei para você. Então coloque-se de pé no seu lugar. O que você chama de abandono, Deus chama de resgate. É Deus resgatando você para a verdadeira essência que Ele te chamou para viver. As lutas vai vir? Vai. Com Deus, Deus não garante conforto. Deus garante consolo. Ele vai te consolar. Fique sabendo que Ele vai te consolar. O consolo vai vir. A palavra diz que Deus é socorro bem presente no meio da tribulação. Não é no começo, não é no fim,
É no meio da tribulação. Deus vai te socorrer, meu irmão. Deus vai socorrer você, minha irmã. O que você precisa fazer é não desistir. Continua na sua caminhada, continua na sua luta, que Deus vai te honrar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Talvez você está aí passando por uma situação e está falando, Deus não está me vendo. Irmão, teve um dia que eu fiz fazer um exame de sangue e no exame lá deu alguma coisa, lá esqueci o nome agora. Aí eu fui fazer as baterias de exame, já quero chamar o pessoal do louvor. E aí eu descobri uma síndrome no meu fígado. E o cara falou pra mim assim, o médico, Rodrigo, a gente vai ser amigo agora. Você tem um problema no fígado aí, e esse problema no fígado vai crescer, e pode ser que até a gente vai ter que transplantar você, tirar o seu fígado e colocar outro. Aí ele falou, a gente vai ser amigos, nós vamos passar periodicamente aqui. Ah, irmão, como eu chorei nesse dia, eu peguei o ônibus e vim chorando. E falei, Deus, sozinho eu não consigo não. Se o pessoal me abandonar, beleza, eu já estou acostumado com isso. Mas sem o Senhor eu não consigo. Eu já estou falando que sem o Senhor eu não consigo. Aí teve um dia que eu fui para a igreja e Deus mandou eu pregar sobre Evangelho de João capítulo 11, sobre Lázaro. E eu estava com essa situação ainda. E Deus falou, prega, fala para o povo que a glória vai ser revelada. E eu preguei, mas eu ainda estava passando pelo processo. 3 anos se passaram e eu passei por isso. Um irmão falou, eu estou com um problema no sangue, meu corpo está dando umas bolas, está crescendo. O outro irmão falou, eu estou com um problema aqui também na minha cabeça. E eu falei, rapaz, isso é Deus querendo amadurecer nós. Vamos para o monte, vamos orar e Deus vai nos curar. E a gente foi 3 sexta-feira para o monte. O irmão falou, eu só consigo ir meia-noite. Eu falei, é essa hora mesmo. A gente foi meia-noite para o monte, 3 sexta-feiras. E eu falava brincando com os irmãos. Vamos ver o céu aberto, o Filho do Homem e os anjos descendo e subindo. Eu falava brincando isso. Mas no último dia, eu estava lá orando, cantando, pulando, me jogando nos matos, eu de um lado, Paulo do outro, Pedro do outro. E aí um dia eu pregando e eu ouvi uma voz falando, você está pregando para mim. Aí eu olhei e vi alguém sentado. Aí eu falei, deve ser alguém que está precisando ouvir, né? E comecei a levantar minha voz, a pregar, a falar que Deus te abençoe, que Deus seja isso. Aí eu ouvi a voz dizendo, você está pregando para mim. Aí eu falei, não estou entendendo. Aí o Espírito Santo falou, quem estava ali? Era ele. Aí eu me derramei, me joguei no chão. Isso foi na sexta. Na segunda eu fui passar no médico. A mulher ia fazer aqueles exames lá de... ultrassom para ver as veias, porque era uma das veias que estava entupida. A mulher passou. Aí falou, Rodrigo, você estava... Qual é a síndrome? Eu falei, budiciária, alguma coisa assim. Aí lá que a veia entope, eu falei, é essa aí. Ela, mas Rodrigo, não tem nenhuma veia entupida aqui não. Tá tudo bem aqui. Na hora que ela falou isso, irmão, eu lembrei do olhar dele, do olhar. E desde aquele tempo, irmão, eu senti umas pontadas no fígado, eu não sinto mais. A glória de Deus se revelou na minha vida. E vai se revelar na sua também. Então não desista. Continua. Segura firme. Que aquele que há de vir virá. E não tardará. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, por essa voz mansa e suave que o Senhor falou no nosso coração, Pai. Sentimos o teu fogo, sentimos a tua presença, mas nada se compara com o aconchego da tua palavra, da tua promessa, do teu processo. O Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor é conosco, Pai. Nos ajude a ser como o Senhor, Pai, quando o Senhor se afastar. Nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, quando o dia mal nos acometer. Nos ajude, Pai, a honrar o Teu nome no dia da adversidade. Nos ajude, Pai, a permanecer firme no dia da prova. Nos ajude, Senhor, a exaltar o Teu nome nas dificuldades da vida. Nos ajude, Pai, a deixar o Senhor desenvolver o Teu caráter em nós. Que o Teu Filho venha ser revelado em nós.
E o que esse mundo precisa, irmão, não é de uma religião. O que esse mundo precisa, irmão, não é de uma igreja. O que esse mundo precisa é de Cristo. Mas para Cristo chegar no alto, Ele precisa passar em você. Para Cristo alcançar o alto, Cristo precisa ser desenvolvido em você. Deus conta comigo e com você para salvar esse povo, para tocar essa nação, para tocar esse bairro. Por isso que você, antes de falar de Cristo, você precisa provar a Cristo, meu irmão. Você precisa deixar Ele reinar na sua vida. Você precisa deixar Ele ser Deus através de você. Você precisa ser um rio e não uma represa. O rio, do mesmo jeito que recebe, Ele entrega. Seja a tua bênção. A bênção não está no lugar. A bênção está na pessoa. Você é uma bênção. Então não seja apenas uma bênção, mas vai deixando o outro enxergar essa bênção em você. E não existe um jeito eficaz. E não existe um jeito melhor. A não ser por Cristo. Cristo em vós, irmão. Isso vai submeter você a alta temperatura. E as pipocas vão pipocar. Você vai ser aquilo que Ele te chamou para ser. Levanta a tua mão, meu irmão, aí. Meu Deus, entenda isso que eu estou pregando aqui no teu espírito. Entenda isso, pelo amor de Deus. O amadurecimento chegou. Deus não vai te tirar do processo. Mas a tua promessa, você vai chegar preparado para ela. Nada e nem ninguém vai te roubar daquilo que é seu. O novo de Deus está chegando. Olha para a cruz. Olha para a cruz, que você vai encontrar teu modelo lá. Adoramos ao Senhor neste lugar. Aleluia.